Você tem a impressão que às vezes parece que a vida é só trabalhar e pagar boleto? Ou aquela sensação que 24 horas são poucas horas para realizar tudo o que você precisa no dia? Ou ainda aquele sentimento de que você sempre está atrasado, sempre correndo atrás de alguma coisa, atrás do tempo, atrás do prejuízo, sempre com aquele sentimento de que você está ficando para trás? Eu sou a Damaris Alfredo e no vídeo dessa semana eu quero falar com você sobre mentalidade, comportamento, tempo e dinheiro e o que todas essas coisas têm em comum. Eu já gravei diversos vídeos aqui no canal, inclusive você encontra na descrição desse vídeo, falando sobre mindset, que é a nossa mentalidade. Mentalidade é a nossa forma de pensar, só que nem sempre, a gente ouve muito falar que a gente precisa mudar os nossos pensamentos, reprogramar a nossa maneira de pensar, mudar o nosso padrão de pensamento, só que nem sempre a gente tem noção dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos, se a gente fizer uma analogia com um aparelho de celular, ele funciona como alguns aplicativos, que eles estão ali instalados na nossa cabeça, bem escondidinho, e eles funcionam como a nossa forma de agir. E nem sempre a gente para pensar nisso. São esses pensamentos que determinam os nossos comportamentos. Então, por exemplo, às vezes você conhece uma pessoa que ela sempre está atrasada, ela sempre está correndo contra o relógio, e essa pessoa ela não percebe que às vezes ela tem um pensamento, por exemplo, o pensamento de que o tempo é escasso, ela tem o pensamento de que a vida é corrida, e ela não percebe, às vezes até quando ela tem tempo de sobra, que ela poderia chegar no horário, que ela poderia descansar, fazer alguma coisa, essa pessoa, por acreditar, por ter esse pensamento de que ela sempre está correndo atrás de alguma coisa, de que tempo é dinheiro, a vida é curta, sabe esses pensamentos que a gente vai ouvindo dos nossos pais, das nossas referências e que vão servindo como a nossa programação interna. Às vezes a pessoa não tem noção desse pensamento e por ter esse pensamento acaba arrumando o compromisso que vai fazer com que ela sempre chegue atrasada. Ou seja, ela poderia às vezes num dia estar tranquila, chegar no horário, mas ela resolve colocar muito mais atividade para sempre ter essa sensação de que ela está correndo atrás de alguma coisa. E o mesmo acontece com dinheiro. Quantas pessoas você deve conhecer que tinham um patamar de vida, começa a ganhar mais, só que à medida que ganha mais, começa a gastar mais. E às vezes gasta mais do que aquilo que ganha. Porque às vezes a mentalidade dela é o que a gente chama de mentalidade de escassez. Ela foi a vida inteira acostumada a viver numa realidade que tinha que matar um leão por dia, que mesmo depois que ela muda de realidade, não muda a cabeça dela. E ela continua mantendo exatamente o mesmo comportamento de antes. Então agora, mesmo que ela ganhe mais, ela vai mudar o padrão de vida para viver dessa forma, sempre com a sensação de que precisa estar correndo atrás do dinheiro. O que eu quero dizer nesse vídeo? Que muitas vezes, por mais que a gente fale, olha, precisa rever os nossos pensamentos, nós não temos noção de quais pensamentos estão operando, mas a gente tem noção dos nossos comportamentos. A gente consegue perceber pelos nossos comportamentos. Então, se você vem com esse comportamento, às vezes, de chegar atrasado, se você sente que você procrastina para fazer alguma coisa, se você sente que você acaba arrumando muito mais compromisso financeiro, muito mais compromisso de agenda, se você vem cobrando a atenção das pessoas, que também é uma forma, né, da gente perceber que ele tem alguma crença, alguma mentalidade de escassez, comece a prestar atenção no seu comportamento, porque por trás desse comportamento tem algum pensamento limitante. E quando você enxerga esse pensamento, quando você enxerga esse comportamento, você é capaz de mudar esse pensamento. E mudando esse pensamento, você muda esse comportamento. E mudando esse comportamento, você começa a ter mais resultado na sua vida. Tem um exercício
que eu gosto muito de fazer, inclusive de tempo em tempo eu refaço ele, que é a ideia do que eu tenho sobre as coisas. Por exemplo, o que eu penso sobre tempo, o que eu penso sobre dinheiro, o que eu penso sobre a vida, o que eu penso sobre religião, o que eu penso sobre fé. Então eu escrevo algumas palavras que são importantes para mim e deixo completar livremente. À medida, eu faço isso pelo menos umas 3 vezes para ver quais são as sensações que vêm. Para você ter uma ideia, recentemente eu fiz esse exercício e de cara veio o tempo é escasso. E eu estava com essa sensação de que eu estava mesmo afoita correndo atrás do tempo. E uma das coisas, a hora que eu ouvi, eu falei, meu Deus do céu, né? Eu tô com a crença de que tempo é escasso, então eu preciso mexer com isso. E eu comecei a trabalhar com a ideia de que tempo é precioso. Se tempo é precioso, eu preciso trabalhar da melhor forma possível. E mudando a minha forma de enxergar tempo, comecei a aplicar algumas estratégias para melhorar a minha produtividade. E aí entra, né, a nossa ação humana, que é o que? Você sabe o que rouba seu tempo, você sabe com que você gasta seu dinheiro desnecessário, você sabe. E aí, sabendo disso, você coloca limite e muda o seu comportamento. E à medida que você muda seu comportamento, você muda seus pensamentos e você começa a ter mais resultado. Fez sentido para você? Se fez, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e marque os amigos que você sabe que esse conteúdo vai fazer sentido na vida deles também. Te vejo no próximo vídeo.